Eis-me aqui, Senhor. Sim, Deus. Meu maior prazer, Pai, é estar aqui, Senhor, junto desse povo abençoado, Senhor. Um povo foi comprado pelo Teu sangue, Deus, e nós estamos felizes, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Espírito Santo, toma agora a minha vida, toma o meu ser agora. Que os céus desçam agora nesse lugar, que o Seu poder se manifeste sobre cada vida, sobre cada coração, e que a Sua glória, Senhor, seja abundante, Senhor, seja sobre cada um, Deus, porque nós estamos, Senhor, debaixo da Sua graça, debaixo do Seu mover, debaixo do Seu Santo Espírito. Pai, toma o meu corpo agora, Senhor. Toma, Senhor amado, os membros do meu corpo, Deus, os meus ossos, Senhor. Que nenhum mal venha acontecer ao meu corpo, Pai amado. Eu confio nos médicos da terra, mas também confio no médico dos médicos, que é aquele, Pai amado, que é o Seu Filho Jesus, que nos curou, que nos sarou, que nos limpou, que nos purificou. E que neste momento, Senhor, cada um dos meus amados irmãos venha ser cheio do Seu Espírito Santo e cheio do Seu poder, em nome de Jesus, aleluia e glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículos 6 ao 7, pode se assentar também. O tema de hoje é mantendo a chama do primeiro amor. Pedi para o Jonas ter colocado lá. 1 Samuel, capítulo 10, versículos 6 ao 7. Acharam? E o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Fala, seu irmão, o Espírito do Senhor vai tomar você hoje. Fala assim: e profetizarás. Com eles tornar-se-á um outro homem. E há de ser que quando esses sinais te vierem, faz o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Repita comigo: o Espírito do Senhor Deus vai me tomar hoje. Eu vou profetizar e vou me tornar um novo homem, uma nova mulher. Eu vou me tornar. Se você quer homem, fala homem. Se você que é mulher, fala: vou me tornar uma nova mulher. E quando isso acontecer, eu vou fazer tudo o que tiver na minha mão, porque Deus é comigo. Diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus, amém? Aleluia. Mantendo a chama do primeiro amor. Há pouco tempo nós tivemos um encontro que eu não pude estar. Trabalhando bastante nesse encontro. E eu estava lá em casa, nos meus primeiros momentos de dor. Mas eu estava feliz, porque eu via pessoas falarem, minha filha, que eu não estava podendo mexer a mão no computador, essas coisas. E minha casa, na internet lá, alguns irmãos vinham do encontro que tem em casa e falavam como é que estava o encontro, né? Quando minha filha chegou do encontro, que ela sempre trabalha como serva, ela falou que estava uma bênção, estava algo maravilhoso. Foi uma unção sobrenatural. E muitas pessoas, né, têm sido curadas nesses moveres, né? Há muita glória, muita unção, há muito poder, há muita presença de Deus. E há muitas pessoas sendo usadas poderosamente por Deus para ser canal de bênção na vida dos irmãos. E isso é muito bom, é maravilhoso. Mas a pergunta é: o que nós vamos fazer com tudo isso? O que nós vamos fazer com esse mover de unção, esse mover de encontro, esse mover de células? Eu estou aqui já há mais de 10 anos, não é? Já em 4 anos para cá, saíram daqui já 6 igrejas, não é? 6 igrejas saíram daqui, preparamos os irmãos, não é? Estão preparando mais uma nova turma. O Geildo aqui, trazendo a palavra de oferta, está pregando aos quartas. O Pradinho, os irmãos, a Leomar na célula, viu, Leomar? Estou de olho em você, viu? Quer pregar no culto já, né? E nós estamos aí com a classe de pastores aí, uma bênção. Dia 17 o Vagnão vai ser ordenado, legitimado discipulador, amém? Primeiro discipulador da sala, da igreja. O Natan já vai multiplicar para 4 células, já tem que discipular, né? Logo mais vai ser discipulador também, e assim, muitos outros. Graças a Deus por isso.
Mas como manter a chama do primeiro amor? Né? Como manter a chama de quem passou no encontro? Como manter a chama de quem entregou a vida a Jesus? Como lidar com isso? Né? Eu lembro da minha conversão, foi numa célula também. Eu nem tinha igreja, uma igreja bem pequenininha, um barraquinho, 10 pessoas, mas eu tinha uma chama no meu coração muito forte, um desejo de Deus muito forte. Passou os 3 anos, essa chama continuou. Passou 10 anos, essa chama continuou. Vou fazer 20 anos de crente, acho que já fiz, né? Já fiz 20 anos de crente agora. Essa chama, irmãos, nunca apagou no meu coração. Nunca, nunca, nunca. Cada culto para mim é uma expectativa, cada momento, né? Cada reunião, cada célula, cada aula que eu dou, é algo muito importante para mim. Agora, como manter isso? Porque eu vejo também que muitas pessoas têm só esse momento, têm só esse período. Não é? E depois para de vir nos cultos de quarta-feira, está uma benção o culto de quarta-feira, está vindo 70 pessoas, glória a Deus, amém? Até o Renatinho não veio, está estudando, né? Tem que acabar com essa aula aí, filho. Não é? É até falar um pouquinho do Renatinho aqui, mas nem dá para falar mal dele. Então, estamos vivendo um momento muito bom, não é? Muito gostoso, mas eu quero que você continue assim. E tem muitas pessoas que é só no momento de encontro, algumas são só no momento de encontro. Eu vejo no encontro aquele fogo, aquele Pentecoste, aquela unção, mas depois eu não vejo uma expressão nos cultos. Nosso culto, irmãos, tem que ser cheio de glória, amém, glória a Deus, cheio de poder. Nós temos que sair daqui, né, inflamados pelo poder de Deus, inflamados pela glória de Deus. E tem que continuar na rua os cultos aí, tem que continuar orando em línguas na rua, profetizando, cheio da unção, cheio do fogo. Então a pergunta que eu faço isso é um despertar? Ou é somente um pequeno fogo? Não é? E o que me preocupa é que quero que seja só um tempo na vida dos irmãos, né? E eu quero que isso incendeie cada mais o coração dos irmãos, o fogo cada mais. Na minha casa, nós sempre estamos lá no fogo, no unção, no poder, minha filha, né? Minha esposa. E a pergunta que eu faço é como começar bem, continuar bem e terminar bem. Porque a vida do crente tem que ser assim, a vida de cada um tem que começar bem, continuar bem e terminar bem. E eu vejo na Bíblia 2 homens, eu quero tomar como analogia. Um começou bem e terminou mal. Outro começou mal e terminou bem. Você começou bem, tem que terminar bem. E se de repente você começou mal, tem que terminar bem também. Né? Eu vejo o primeiro homem, não é? Saul. A Bíblia diz, esse versículo que eu li, é sobre Saul. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, e trazem diante de si saltérios e tambores, e flautas e harpas, eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor apoderará de ti, e profetizará com eles, e tornar-se-ás um outro homem, e há de ser que, quando esses sinais te vierem, faz o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. Essa palavra é a palavra do profeta Samuel, que quando Saul ele perdeu, Deus preparou, o povo queria um rei, né? E Deus falou assim, olha, não é bom ter rei. E Samuel falou, não é bom ter rei, mas o povo, eles quiseram ter rei, era o desejo do coração deles. E Deus mesmo não querendo que o povo tivesse rei, depois eu vou contar essa história para vocês no estudo, né? Não era bom ter rei, porque o povo, eles tinham a teocracia, que é o que? O governo de Deus. Deus é o rei, teocracia, teus, né? Cracia, governo. Mas eles quiseram o quê? Uma monarquia. Não quiseram, eles rejeitaram Deus como o rei deles. E era a única nação que tinha um Deus rei. Mas quiseram um homem ser rei. E ali Deus preparou tudo e foi Saul. Se extraviou as jumentas do pai de Saul, ele foi procurar. E ele foi até a casa de Samuel, levou pão para o profeta, levou algum presente para o profeta. E quando Samuel viu Saul, o Espírito do Senhor veio sobre Samuel e o Espírito de Deus falou, esse é o homem, pode ungir rei sobre Israel. Saul começou tímido, Saul era mais alto do que todos os homens. Ele saía além da cabeça, né? Todos os homens batiam no ombro de Saul. Ele era bem bonito, né? Igual eu assim, bonito, lindo, bem afeiçoado. E Saul foi um instrumento poderoso da mão de Deus. Imagina um homem que recebe uma palavra dessa.
que o Espírito do Senhor vai te tomar, ó, você vai lá onde tiver os profetas vão estar profetizando lá com tambores, com flauta, com símbolos, e quando você chegar lá, pode ir até eles, porque o Espírito do Senhor vai te tomar. E quando isso acontecer, pode fazer o que você for fazer, porque Deus é contigo. Ele foi lá, viu os profetas profetizando, quando ele chegou no meio dos profetas, o Espírito do Senhor tomou Saul, e Saul começou a profetizar, e todos ficaram assim espantados, pela rapidez, como Deus agiu naquele dia. E aquele homem que não conhecia muito sobre Deus, que a família dele era uma família de Israel, mas ele não era um profeta. De repente aquele homem profetizou. Os filisteus se levantaram para guerrear contra Israel já há muitos anos. Desde o tempo dos primeiros juízes já estava se instigando contra ele, perdão, juiz não, dos profetas. Os patriarcas estavam se levantando contra Israel. Não tinha que livrar-se. E todo mundo ficou com medo dessa situação. Naquele momento, o Espírito do Senhor invadiu o coração de Saul. Saul pegou um boi, cortou em 12 pedaços, mandou para cada tribo e falou assim: quem não vier ter comigo para guerrear contra esses filisteus e circuncisos, vai acontecer que eu vou fazer assim, 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 cada boi. Que conversa, que coisa, né? Só Deus para agir. O povo recebeu essa palavra temerosamente. Se levantaram e foi ter com Saul, foram até os filisteus e guerrearam contra os filisteus. Saul foi um grande rei. Deus usou a vida dele poderosamente. Deus usou a vida dele para consolidar Israel. Mas se levantou um gigante de Golias, você já sabe a história? Um filisteu. E ali, primeiro momento que aquele homem fracassou na vida. Porque ele ficou com medo de guerrear contra aquele gigante. Se ele fosse, Deus ia dar vitória também, com certeza. Porque tudo que tiver na mão, faça, porque Deus é contigo. Eu quero entender uma coisa, meu irmão, minha irmã, você está aqui essa noite. Você pode fazer o que você quiser na sua vida, que Deus é contigo, Ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar. Se for Deus, ora a Deus e fala assim: olha de ti. Se for de Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar, Deus vai te prosperar, Deus vai largar as suas portas, Deus vai largar as suas tendas. Quem crê, diga: eu recebo. Aleluia. E Saul, ele consolidou Israel. Mas o que entrou no coração de Saul? A inveja. Inveja do quê? De um jovem. Por causa de uma música. Saul matou os seus 1000, Davi matou os seus 10.000. Essa música, como é que chamava lá antigamente? Não é música, esse verso e prosa, né? Mas tem outra palavra, né, na Bíblia. Entrou no coração de Saul e ali mudou o coração de Saul. E Saul começou a passar a ter raiva de Davi, começou a perseguir Davi. E a vida de Saul, que era boa, mudou de uma hora para outra. A vida de Saul mudou de uma hora para outra. A vida dele ficou querendo matar Davi, querendo matar Davi, querendo matar Davi, querendo matar Davi, falando mal de Davi, falando mal. E aí Davi ficou triste, né? Mas fugiu. E Davi não se levantou contra Saul porque sabia que ele era ungido de Deus. Davi sabia dessa palavra que havia na vida de Saul. A palavra é, irmãos, que 1 Samuel, capítulo 31, 1 Samuel 31, versículo 1 e 6, diz assim: os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os filhos de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e mataram a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de arma: arranca a tua arma e arremeta-me contra ela. Atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarnecem de mim. Porém o seu pajem de arma não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a sua espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos e seu pajem de arma, e todos os homens morreram juntamente naquele dia. Irmãos, olhem para cá, que maneira terrível de acabar a vida, que maneira terrível de morrer. Esse homem que era um rei, tinha tudo, tinha o seu exército, o seu reinado consolidado,
o que esse homem fez? Morreu e levou seus filhos para a morte. Os filhos dele morreram com ele. Como ele morreu, irmãos? Pedindo para alguém matá-lo, e a pessoa não quis matar, ele se jogou em cima de uma espada. Que coisa terrível. Imagina você jogar em cima da espada. Imagina, que coisa ruim. E assim foi. O homem começou bem, tinha tudo para ser bênção, mas terminou muito mal. Mas tem um outro homem, eu falei um, começou bem e terminou mal. Mas eu quero falar de um homem que começou mal e terminou bem. O nome dele é Jacó. E ao contrário de Saul, Jacó ele começou mal. Jacó começou disputando o nascimento com seu irmão Esaú, não é? Quem saía antes da madre, que era gêmeos, tinha o poder da primogenitura. E quando a mão dele saiu, ele foi colocar amarrar um cordão, ele puxou de volta. Aí depois saiu um braço peludo, era o braço de seu irmão Esaú. Ele era peludo, forte. Aí colocaram lá no seu braço direito uma pulseirinha, um cordãozinho vermelho. E aí ele foi primogênito. Só que havia uma promessa sobre a vida de Jacó. E Jacó ele queria essa promessa. O que Jacó correu a vida inteira foi atrás só de uma coisa. Ele queria primogenitura, ou seja, ele queria a bênção de Deus. Ele queria tudo que nós queremos. Ele não quis nada mais do que nós queremos hoje. O que nós queremos? A bênção de Deus, sim ou não? Você não quer a bênção de Deus? Você quer as coisas boas de Deus, sim ou não? Ele quis isso. E ele sabia que Deus poderia dar isso. Ele sabia que Deus poderia dar isso. Se nós estamos aqui, irmãos, é que nós sabemos que Deus pode dar coisas grandes para nós, amém? Glória a Deus. E Ele pode, amém? Então tome posse essa noite, que Ele pode dar coisas grandes para mim, Ele pode dar coisas grandes para você, aleluia. Ele só queria isso, e a luta dele foi para isso. Mas, ele já sai brigando com o irmão dele da barriga, da mãe. Nasce na disputa no tapa lá, criancinha disputando. Depois chega no momento, o seu irmão Esaú foi caçar, chegou com fome, e ali, ele esperto, faz um guisado, dá para o irmão dele. Não, o irmão dele pede. Eu vou morrer. É igual o Vagnão e o Junião quando chegam em casa do trabalho. Vou morrer, estou morrendo. Me faz logo aí meu feijão com arroz. É igual meu filho. O meu filho chega lá embaixo da escada e fala: ô mãe, cadê a comida? Tem os meninos aí que batem bem, né? O Pradinho. É a família, já sabe o que é, né? E aí chegou lá, vou morrer, por que você vai morrer? De fome. Se alguém morrer de fome, irmão, que conversa. Aí, Jacó que não era bobo, de nada, você vai morrer sim, olha, estou vendo seus olhos fundo. É igual a minha mãe toda vez que me vê, ela fala: você está magra, hein, filho? 46 anos, vamos dizer, 30 anos falando isso para mim. Olha, deixa eu ver seus olhos. Está com problema. Mesma coisa sempre. Não é? Agora, ele espera e falou assim: tem uma comida aqui. Se você me vender o que você tem, te dou a comida. O que era que ele tinha? A primogenitura, a bênção de Deus. Aí ele falou assim, né? Bênção de Deus, primogenitura, promessa. Isso aí não vai fazer muita falta não. Tá bom. Então vai, me dá a mão direita, coloca na minha cabeça. É tua. Só isso. Deu prato de lentilha, um prato de feijão. Ele comeu, vendeu a bênção de Deus. Irmãos, quantas pessoas estão vendendo a bênção de Deus por pouca coisa? Quantos jovens aí têm vendido a bênção de Deus por causa de um namoradinho aí, meia boca, por causa de uma namoradinha meia boca, por causa de um funkeiro aí, por causa disso, daquilo. Não venda a sua primogenitura. Não venda a sua bênção. Nem estou falando só de namoro, não. Não estou falando de corte, não. Eu estou falando de muitas vezes nós vendemos até porta de emprego. Vendemos uma bênção por pouca coisa. Nunca despreze o que Deus tem para você. Você pode se arrepender um dia. Amém? Nunca despreze o que Deus tem para você. Você pode se arrepender um dia. Deus te deu um dom. Deus te deu uma vocação. Deus te deu aí algo para você louvar, para você pregar, para você profetizar. Profetize, pregue, louve, ensine, dá aula. Seja uma bênção na casa do Senhor, seja uma bênção no seu trabalho, seja uma bênção no seu ministério, seja uma bênção onde você for. Você tem que ser uma bênção. Você tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor. Em tudo, você tem que ser o melhor.
Vou até orar para Léa fazer já curso de doutora aí, de médica. Tratou muito bem. Tem que ser melhor. Tem que ser melhor. Em tudo nós temos que ser bom. Bom. Em Gênesis capítulo 32, versículo 22 ao 31, diz: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. O val de Jaboque. E tomou-os e fê-los, vem na frente, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha Jacó. Porém ficou só, e lutando com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo esse que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa. Irmãos, isso dói. Tocar. Isso dói. Tocou a junta da coxa, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Olha aqui, irmãos. Jacó, ele enganou o irmão dele. Depois Jacó vai, engana teu pai, seu próprio pai. Por que Jacó enganou o pai? Queria agora a consolidação da bênção. O irmão tinha vendido, mas faltava a imposição de mãos para a bênção ser consolidada. Como que se abençoava? Presta atenção, você, que eu vou te falar uma coisa bem importante da Bíblia para você entender. Como que se abençoava alguém no Antigo Testamento? Você pode usar isso no seu filho também. Quando meu filho fez 18 anos, eu chamei ele. Eu coloquei minha mão direita sobre a cabeça dele no aniversário e abençoei a vida dele. Se você for ver na Bíblia, quando Jacó vai abençoar os filhos de José, o mais velho está à sua direita e o mais novo à esquerda. Jacó, ele faz assim com as mãos e coloca a direita na cabeça do mais novo. E José fala assim: não é assim, meu pai, o mais velho é este. E Jacó falou: também sei, ele também vai ser uma grande nação, mas a bênção está no menor. Nem sempre a bênção está sobre a vida do maior. Às vezes a bênção está na vida do menor. Então, a imposição de mãos, o pai, ele tinha uma bênção e uma oração específica para fazer pelo seu filho. E quando ele fazia quando era para ele se tornasse adulto, com 12 ou 14 anos, quando ele já lia toda a Torá, o pai chamava o filho, colocava a mão direita na cabeça e liberava a bênção. Aqui Jacó, ele engana o pai dele, e agora ele recebe a bênção sobre a vida dele. E agora a mãe de Jacó fala: some, que o seu irmão vai te matar. Jacó agora ele sai sem nada, só com a roupa do corpo, sem destino, sem nada. Ele sabia que tinha um tio chamado Labão, um ladrão, enrolão, lá longe das Campinas, lá de Moabe, e ele foi. Mas Jacó chega de noite, ele deita lá, coloca uma pedra debaixo da sua cabeça, e ele faz um voto com Deus: se o Senhor me der roupa para vestir, um teto e comida para comer, olha o que Jacó fala: o Senhor será o meu Deus, e tudo, diga tudo, tudo que me vier à mão, que eu conquistar, darei o dízimo de tudo. Esse foi o voto que ele fez não para consolidar, mas para chamar a atenção de Deus. Agora Jacó, ele vai lá na casa de Labão, trabalha mais de 14 anos, 14 foi só por causa das 2 mulheres, 20 anos trabalhando, foi enrolado. Jacó fala: chegou o meu momento, chegou o meu tempo. Sempre vai chegar o tempo de Deus nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Chegou o meu tempo. E aí naquele momento, Jacó pega as suas mulheres, seus filhos, e foge de Labão. Agora Jacó, ele é perseguido por Labão, enquanto Labão, você sabe da história, Labão resolve isso com Jacó, vai embora. Agora, olha só que vida dura que ele tinha. Ele tinha atrás um exército do sogro querendo matá-lo, e na frente o exército do irmão também querendo matá-lo. Ele está no meio de fogo cruzado. Chega no momento que ele resolveu com o sogro não matou ele. Agora tem o irmão que ia matá-lo, porque ele enganou o irmão. O irmão agora também é uma nação. Ele manda suas esposas ali na frente, fica com José e com Raquel.
Mas agora ele deixa José e Raquel ali e vai no lugar, num val, é um tipo de um buraco, pequeno. E lá ele encontra com o anjo do Senhor, uma teofania, que é Jesus no Antigo Testamento, o próprio Deus. A Bíblia diz que eu li que ele guerreou a noite toda. E o anjo, Deus falando, deixa eu subir, que está clareando, deixa eu subir. E ele lutando, ele falou assim, não vou deixar você subir, enquanto você não liberar minha bênção. É claro que Jacó não poderia lutar contra Deus, se fosse uma... Mas Deus deixou Jacó, ele gostou daquilo. Deus gosta de crente assim, aguerrido. Deus gosta de crente que vai e luta, vai até o fim. Deus gosta de crente que não desiste. Que não desiste nunca. No versículo seguinte diz assim: porém não te deixarei enquanto não me abençoares. Pela terceira vez, Jacó ele quer a bênção de Deus. Só que agora, a primeira vez foi com o irmão. Segunda vez foi com o pai. Terceira vez foi com o sogro. Agora é o próprio Deus que está lutando com Jacó. Agora a guerra de Jacó é maior. Você vê que a guerra de Jacó foi aumentando? É assim a vida de conquista, vai aumentando. Então disse, não te chamará mais Jacó. Não, ele disse, qual é o teu nome? Ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E lhe perguntou, e disse-me, dá-me peste, a saber, o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali e chamou Jacó, o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia, tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi mudada, a minha alma foi salva. Diga, aleluia. E saiu-se-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Você vê que Jacó queria? Só a bênção de Deus. Ele falou, não vou deixar o Senhor ir. Eu vou ficar aqui jejuando, vou ficar aqui orando, vou ficar labutando, vou ficar guerreando, até o meu marido se converter, até o meu filho sair das drogas, até a porta de emprego sair, até vir meu aumento, até minha célula multiplicar, até a bênção de Deus vir sobre a minha vida, até eu receber um dom, até eu receber algo do Senhor. Mas eu não vou parar de buscar, eu não vou desistir, eu não vou parar. Amém, glória a Deus. Então, ele falou, eu vi Deus face a face, a minha vida foi mudada. Ou seja, comecei mal, mas a partir de agora, a minha vida vai ser outra. Porque a minha vida foi mudada, aleluia. Fala ao seu irmão, sua vida também foi mudada. Tome posse disso. Comecei mal, tenho certeza já qual foi. Comecei mal, vou terminar bem. Vou terminar bem. Ele sai ali e já encontra com o seu irmão. 2 Timóteo 1,14 diz, guarda, perdão, como viver essa vida de amor e glória? Perdão que eu puxei aqui, minha mão ainda não está boa ainda. Como viver essa vida de amor e glória? Até agora foi só a introdução. Agora eu vou começar a pregar para você. Não precisa vir buscar aqui não, viu? Viu, Pradinho? Vai pegar? Suado já. Era o sonho do Geildo. 10 anos querendo tirar o paletó aqui. Depois o Pradinho teve que pegar do Pradinho também. Como viver uma vida de amor e glória? Como viver uma vida abundante? Como viver uma vida boa? Como viver uma vida de almoçar picanha? Aleluia. Domingo alguém chegar assim pro pastor e falar assim, pastor, pode deixar que eu vou te levar ali na pizzaria, é comigo. Como viver uma vida assim abençoada? Ou o pastor chamar você também, né? Opa, aleluia, agora são glória a Deus aí. 2 Timóteo 1,14 diz, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Eu quero falar quatro coisas só, 4 maneiras de como você vai viver essa vida de amor e glória. Viver esse primeiro amor todos os dias na sua vida até você ser levado ao Senhor. Guarda o bom tesouro, guarda o bom depósito para o Espírito Santo que habita em nós. Primeira coisa, você tem que ter um depósito, amém? Você tem que ter um depósito. Em outras palavras, está dizendo, em outra tradução diz, guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo. Então, irmãos, hoje nós temos os bancos para guardar o dinheiro. O Edson vai lá toda segunda-feira, leva tudo que ele tem lá, enche
o Santander lá, toma um café lá com a gerente, mudou a gerente lá agora, né? Levar lá, os irmãos vão lá cheio, né? A Lúcia tem lá debaixo da cama dela um cofre lá pesado, cheio de dinheiro. Aleluia. Vai recebendo aí, irmãos. É profecia, vai recebendo aí. Deus está um profeta, né? Então, queridos, para se viver bem, né? No primeiro amor, devemos guardar as nossas coisas em um depósito. Esse depósito que ele está falando aqui na Bíblia não é um banco. É você. Você é esse depósito. Você é algo que Deus lapidou, que Deus trabalhou, Deus te regenerou, Deus te salvou. E agora você é esse depósito. Para que serve os depósitos, queridos? Um depósito serve para guardar coisas boas. Aqui diz que nós devemos guardar o bom depósito pelo Espírito Santo. Agora você é um depósito, você deve ser guardado, você é um depósito, você vai receber de Deus. E agora você vai ser guardado pelo Espírito Santo, que habita em você. E esse depósito que você é para receber coisas de Deus. É para receber coisa boa. Não é para receber as notícias do Atena, do Corta para mim, essas coisas ruins aí que estão vendo. 6.500 mortos em Pequim não, em Nepal. Tantas mortandades, Bahia, morrendo gente. Não é para você receber isso. Eu recebo, eu oro e esqueço. E eu falo, ainda bem que estou morando no Brasil e não é no Chile. Então, queridos, esse é o depósito, é um baú. Hoje, para se guardar algo de valor, você tem que ir no banco privado. Mas hoje Deus decidiu guardar o que ele tem mais de valor. Não foi em um banco, não foi numa igreja, não foi num prédio. Ele decidiu guardar em você. É o Espírito dele, é a glória dele, é a unção dele, é o sangue dele, está tudo em você. Você é o depósito de Deus, você é a casa de Deus. Deus te escolheu para ser guardador dele. Ele habita em você. Que graça é isso, que bênção é isso. Ô irmão, quando eu me olho, eu me arrumo, tomo meu banho, faço minha barba, eu não faço a barba, eu falo, coisa linda. Por isso que eu falei que eu sou mais lindo daqui. Por quê? Irmãos, dentro de mim mora Deus. O Espírito Santo, ele é no meu rosto. Eu tenho a face de Cristo, você tem a face de Cristo. Você vai chegar no céu, você vai ver um Cristo feio? Não vai ser esse americano também aí, né? Olhos azuis e tal, mas vai ser um Cristo assim, lindo. E você também, mulher, você tem, não é, esse brilho, essa glória, esse depósito. Agora, você tem que encher esse depósito. Agora, como é que você vai fazer para se encher esse depósito? A vida do crente deve ser, irmãos, de busca. O depósito como eu encho meu depósito? Eu leio a Bíblia, ouço pregações boas, leio livros, oro, jejuo, busco o Senhor, tenho minha intimidade com Deus. Hoje, falei para a mulher, vou jejuar. Aí minha mulher falou assim, ei, já não vou fazer almoço. Aí pega o carro, Juan, Fefe, Gabriela, vou lá para Ferraz. Aleluia. Vai. Fecha a porta, termina o sermão, prepara um PowerPoint, coloquei umas 2 horas de Fernandinho. Ninguém em casa, já fechei a porta, tomo um banho de porta aberta para ouvir o som e lá, pela cruz. E eu estou tomando banho sentado, viu, Leia, ainda. Aí vou lá, já tinha uma roupa assim mais ou menos, já coloquei. 4 horas já estava arrumado. 4 horas. Não chego atrasado no culto. Começou o culto hoje, nós temos aqui mais de 150 pessoas. Começamos o culto, 6 horas, às 6h02 tinha 30 pessoas. E eu sei quem estava. Então eu chego cedo. Pus minha filha e a colega dela para varrer a igreja, o prédio. E eu, feliz por estar aqui, vendo o João, o pessoal aqui louvando, ensaiando. Esse é meu depósito. O meu depósito não é filme da Globo, não. O meu depósito não é novela, não. O meu depósito não é Jornal Nacional, não. O meu depósito, eu sou o depósito, é Deus. Ele deposita em mim, Ele deposita em mim o Espírito Santo dele. E eu sou o depósito dele, e Ele deposita em mim. É Deus que deposita em mim.
E Ele deposita em você também. E hoje Deus vai depositar em você o Espírito dEle. Você vai se abrir e falar assim: pode encher meu banco, pode encher meu depósito que eu estou querendo. E Deus vai te encher da presença dEle. Deus vai te encher da glória dEle. Deus vai te encher da unção dEle. Receba essa unção, receba esse poder. Ser cheio, receba agora, receba. O recalabanabacharabanaya. Você vai sair daqui, irmão, cheio de Deus. Você vai acordar cheio da vontade de louvar, de ler a palavra, de pregar na célula. Aleluia. Segundo, tenha um discipulador. Tenha um discipulador. Atos capítulo 6, versículo 1 a 2 diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. O livro de Atos descreve o maior crescimento da igreja. A igreja nasceu em Atos. Se vocês estão estudando comigo aí, o livro de Atos é o único livro que não tem fim. Se você ler Atos, no último versículo, você vai ver que não acabou. Por quê? Esse é o livro da igreja. Esse é o livro de Atos do Espírito Santo. Era para ser livro de Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo trabalhando. Mas colocaram Atos dos Apóstolos. Você sabe por que não encerrou? Porque essa igreja de Atos está aqui hoje. Você é a igreja de Atos dos Apóstolos. Você é a igreja de Atos. Essa igreja não acabou. Como ela cresceu? Não descreve que houve muita conversão assim, que eu li aqui, ó. Vou ler novamente. Naquele dia, crescendo o número dos discípulos. Não fala que cresceu o número de salvos. Não fala que cresceu o número dos crentes. Cresceu o número dos discípulos. Por quê, irmãos? Porque é através do discipulado que a igreja cresce. Não podemos ter uma igreja de multidão. A multidão, elas vêm e elas vão. Essa semana li todo o livro de João, estou terminando de ler o livro de João. E eu vejo ali, no capítulo 7 em diante, Jesus multiplica pães e peixes. Aí Jesus atravessa a cidade, o mar, vai para o outro lado, todo mundo segue Jesus. Toda a multidão, 5.000 pessoas. Jesus olha para a cara dele, Jesus fala na lata: vocês me seguem não é porque eu sou, é porque vocês comeram pão e comeram peixe. Jesus traz uma palavra ali, a partir de João 6, quebra a perna de todo mundo. E todo mundo comeu pão e peixe, foi atrás de Jesus, que amava Jesus, a multidão. Falou: dura esse discurso. Até os discípulos estavam sendo influenciados. Jesus olha para os 12 e fala: e vocês não vão embora com eles também? Mas o Espírito Santo vai sobre Pedro e ele fala: onde eu irei, só o Senhor tem palavra de vida. Então, igreja, não podemos nos alegrar ou nos contentar ou buscar multidão, porque eram uns que seguiam Jesus. O segundo que seguia Jesus, o segundo era aqueles seguidores ocasionais, como Nicodemos, capítulo 3 de João. E como o jovem rico, Nicodemos buscou Jesus à noite. O jovem rico buscou porque queria alguma coisa, mas não queria perder a sua fortuna. O que nós devemos ter é discípulos de Jesus. Você tem que ser um discípulo de Jesus. E para ser um discípulo de Jesus, você tem que ser discípulo de alguém. Pedro tinha seus discípulos, Paulo tinha seus discípulos, Timóteo foi discípulo de Paulo. Todos eles tinham discípulos. Agora, ninguém que faz parte do corpo de Cristo deve caminhar sozinho. A carreira cristã, ela não pode ser sozinha. Porém, por isso nós temos, além dos nossos cultos, que é esse culto aqui de celebração, o culto de domingo, nós temos células, temos discipulado, temos as nossas aulas CME, CTL, CBP, temos momentos de oração, de compartilhar. Eu tenho o meu presbitério. Então cada um tem que ter alguém para falar na vida. Eu tenho meu pastor, quinta-feira estive com ele. Ele fala na minha vida, o que ele fala eu obedeço.
Então nós devemos caminhar, não sozinhos. Jesus investiu 3 anos e meio com os 12. 3 anos e meio. Eu não entendo que Jesus escolheu Judas sabendo que ele era um traidor. Mas na metade da caminhada, Jesus descobriu que ele era um traidor. E continuou com ele. Então você preparou e reparou como era o crescimento da igreja de Atos? Não é? Crescia o quê? O número de discípulos. O discipulado, ele ensina. As pessoas superam seus próprios bloqueios, seus problemas através do discipulado. Você está com problema, com bloqueio? Se eu não tenho acesso a mim ainda, né? Tem acesso ao seu discipulador, procura ele, deixa ele falar na sua vida, ou procure alguém, a minha esposa, né? Ou a mim mesmo, ou alguém que seja cônscio, que seja, né, maduro, para falar na sua vida. Também o discipulado ensina, no discipulado nós temos o ensino da palavra. É alguém que vai abrir a Bíblia com você. Passa para mim aí. Passa para mim aí, por favor. Pode passar. Perdão, isso. Alguém que vai, volta naquela figura lá. Alguém que vai te ensinar a Bíblia. Porque além dos nossos estudos, irmãos, é muito bom. Quando eu me converti, eu tinha um problema muito grande. Ninguém queria falar na minha vida. Ninguém ia em casa ler a Bíblia comigo. Eu pegava um rapaz, marcava com ele e falava assim, por favor, vai até em casa. Eu pegava ele de carro, levava até minha casa, para ele falar da Bíblia para mim, mas ele ficava pouco tempo. E aquela fome que eu tinha, aquela sede de conhecer mais a palavra, aquela fome, aquela sede. E ninguém, eu ia para o culto. Os cultos antigamente, minha igreja pentecostal, os cultos eram muito louvor. Todo mundo tinha oportunidade. Louvor, dança, isso, aquilo, outro. Aí quando chegava no momento, eram os corinhos, né? Os corinhos, não cantar um corinho hoje. Aí depois, naquele momento, chegava a palavra e falava, já está terminando o culto, só tem 15 minutos de culto. Eu vou ler um salmo aqui, medite em casa. Eu falei, Deus, não acredito. Eu, louco para ouvir a palavra, e não tinha palavra. Eu busquei todo mundo para me ensinar, ninguém me ensinou. Eu falei, eu sei. Peguei um dinheiro do meu salário todo, fui lá, me matriculei na faculdade teológica e fui aprender sozinho. Fui aprender com professores melhores do Brasil. Vocês viram lá, colocando no Facebook, meu professor fez 101 anos e ainda prega, doutor Ernesto Tonini. Ainda prega. Amém? Está lá na Vila Mariana, Igreja Batista do Povo. 101 anos. Irmãos, é um homem que está cheio do poder. Você vai lá perto dele lá, quando ele prega, uma voz forte e firme. Foi que trouxe o Pentecoste, trouxe o avivamento para a Igreja Batista. Discipulou o pai da Ana Paula Valadão, o Márcio Valadão. Discipulou o Estevão Hernandes. A Igreja Renascer em Cristo começou lá na Rua Domingos de Moraes, numa pizzaria lá, Vivorno. Discipulou muitos homens que estão aí na mídia hoje, foram discípulos de Ernesto Tonini, meu professor. Eu fui lá aprender, porque eu tinha que ser discipulado por alguém. E aí os grandes pastores do Brasil, de São Paulo, me discipularam e falaram na minha vida. Por isso Jesus, lá no capítulo 28 de Mateus, versículo 19 ao 20, ele disse, capítulo 28, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas ele diz também, ensina a guardar todas as coisas. Ensina a guardar todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? O que Jesus disse? Ide e fazei discípulos. Diga, fazei discípulos. Primeira coisa, fazer discípulo. Ensina a guardar todas as coisas. E batiza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem que ouvir a palavra, aprender a palavra, ser batizado nas águas, ser batizado no Espírito Santo. E você deve ensinar. Ou guardar a palavra para poder ensinar outros também. Terceiro, que o tempo já está estourando. Faz tempo que eu não prego, né, irmãos? Terceiro, ter intensidade. Ter prazer em servir a Deus. Tenha prazer. Tenha intensidade em servir a Deus. Irmãos,
O apóstolo Paulo foi um homem muito intenso. A vida dele foi de uma intensidade. Ele não conseguia ficar parado. Viajou nos continentes, pregou em toda a Europa, saiu de Antioquia da Síria, Antioquia da Pisídia, foi em Roma. Ele falou assim, só vou terminar, quero terminar em Roma. Davi, muito intenso. Davi ia para a guerra, levava a espada, levava o escudo, mas levava também o quê? A sua harpa. Todo momento Davi estava intenso em Deus, no meio da guerra. Era a guerra, Davi intenso. Era no reino, Davi intenso. Palácio, Davi intenso. Jantar, Davi intenso. A igreja tem que ter essa intensidade. A igreja tem que ter prazer em congregar. Vocês estão aqui, vocês estão no melhor lugar da terra. Esse lugar é o melhor lugar da terra. Esse momento é o melhor momento de se viver. Por isso que Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você está na casa do Senhor. Você está na casa de Deus, você está no melhor lugar. Por isso tem que ter prazer de estar sentado do lado de um irmão aí. Você tem que ter prazer de estar ouvindo essa palavra essa noite. Você tem que ter prazer de estar aqui neste momento. Você tem que ter o quê? Você tem que ser intenso, você tem que dar glória a Deus, você tem que dar aleluia, você tem que se alegrar no Senhor, tem que bater palma, tem que se levantar, tem que pular, tem que se expressar. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Hebreus diz que Deus dos anjos faz vento, dos ministros labaredas de fogo. Essa igreja tem que ser intensa, você tem que ser intenso, você tem que ser cheio do Espírito Santo, desde a portaria até aqui, todos têm que ser tomados pelo poder de Deus, todos têm que ser tomados pela unção de Deus, todos têm que ser intensos, cheios da glória de Deus. Diga aleluia, diga glória a Deus aí, diga aleluia de novo, levante sua mão direita e fala assim, Senhor, me queima, me unja, me toma essa noite. Quem crê, dá glória a Deus bem alto e aplauda Jesus. Fala para Deus, eu quero ser mais intenso. Toda manhã eu oro, eu peço, eu quero intensidade. Eu quero a unção que está na vida dos meus pastores. Eu quero comer da carne deles, eu quero beber do sangue deles. Não leve isso a mal, que eu estou te falando. Depois eu vou ensinar isso para vocês. Eu quero ser cada dia ser mais apaixonado. Eu não quero ser vencido pela cama. Eu quero vencer a cama, eu quero vencer a enfermidade. Eu quero estar diante das minhas ovelhas. Estar diante deles e me alegrar neles, que a minha cura está aqui essa noite, para a glória do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 32 em diante. Pode abrir lá que eu vou esperar um pouco. Hebreus capítulo 11. Eu quero mostrar para vocês o que é intensidade. Olha para cá, você que abriu, achou? Tem muita gente que tem muito motivo para não vir para a igreja, para deixar Deus. Tem muita gente que tem muito motivo. Eu encontro pessoas que falam assim, nunca mais veio no culto, tal. Não, eu estava lá, o irmãozinho, não vai com a minha casa, não vou com a cara dele e tal, né? O pastor pregou algumas coisas que eu não gostei, o outro lá falou alguma coisa e tal. Mas, irmão, eu sei que todos isso são motivos que muita gente usa. Agora eu quero te dar algum motivo para domingo que vem você está nesse culto, e cada domingo está na cela, está buscando, para você ser diferente. Só esse motivo eu quero te dar. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga exército dos estranhos. De repente você veio aqui essa noite, você falou, eu vou lá. De repente vai ser a última vez que eu vou, porque eu estou fraco. Perdi o primeiro amor, não tenho mais alegria em buscar a Deus, não tenho alegria no Evangelho, não estou mais lendo a Bíblia, não quero ler a Bíblia, não quero saber de Deus, não quero saber quando eu estou falando de Deus, é das coisas de Deus, da igreja, não quero saber dos irmãos da célula, não quero saber disso. Mas aqui nós encontramos homens que apagaram o fogo com o corpo deles. Da fraqueza, tiraram força. Se eu estou aqui essa noite, é porque eu tirei força de algum lugar. Eu estava fraco. E dessa fraqueza, eu tirei a minha força. Porque, digo fraco, eu sou forte.
Da fraqueza, tiraram força. Continuando. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres, tem mulheres aqui? As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns, foram torturados. Por que eles foram torturados? Não aceitaram o seu livramento, mas alcançaram uma melhor ressurreição. Irmãos, eles não aceitaram o livramento. Eles falaram assim, eu quero morrer. Sabe o que aconteceu com eles? Foram ressuscitados e voltaram para sua casa. Que palavra, né? Para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos no fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Olha, eles foram desamparados, aflitos e maltratados. Será que é o seu caso isso aqui? Será que alguém jogou óleo quente em você, no seu corpo inteiro? Te cerrou no meio? Com esses homens aconteceram, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Olhe para cá. Eles morreram e não alcançaram a promessa ainda. Sabe por que eles não alcançaram? Eu falei que o livro de Atos ainda não se encerrou. Olha por que eles não alcançaram. O próximo versículo e o último do capítulo 11. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Bata a mão no seu peito aí. Ao meu respeito. Para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Diga, aleluia. Essa igreja aqui, esse povo morreu desse jeito. Você não vai passar por isso, para a glória do Senhor. Mas eles ainda não foram aperfeiçoados, sabe por quê? Porque eles estão esperando nós. Eles estão esperando essa igreja aqui. Eles estão esperando a minha vida. Eles estão esperando você. E junto nós vamos herdar a coroa da salvação para todos sempre. Vamos estar com eles. Eles não foram aperfeiçoados. Com tudo isso, eles não foram aperfeiçoados por causa da igreja. Aqui ainda não era igreja. E nós somos igreja e nós vamos estar junto com eles para a glória do Senhor. Então, queridos, eu chamo essa passagem da galeria da fé, como está em muitas Bíblias. Muitos perdem o primeiro amor nos dias de hoje, porque passaram por alguma luta. Se você se esfriou porque passou por algum problema, alguma adversidade, eu quero te dizer, você não sabe o que é luta. Você não sabe o que é sofrer. Não sabe o que é evangelho. Lá no Oriente Médio tem muitos que estão sabendo. Como eu passei aqui um vídeo, cortando o pescoço, tem um monte de crianças que estão dentro de gaiola para ser queimadas. Tem muita gente presas, estão cortando o pescoço em praça pública. E nós, graças a Deus, não estamos passando por isso, e eu oro para que nunca passemos por isso. E o evangelho no Brasil cresce a cada dia para a glória do Senhor. Agora, queridos, nós não podemos parar. Você tem que voltar hoje urgente ao primeiro amor. Se você está intenso, tem que ser mais intenso ainda. Está no fogo de Deus, fala, eu quero mais fogo ainda, eu quero mais poder, eu quero mais glória na minha vida, eu quero mais presença. Eu quero sentir mais da unção, da graça e da presença de Deus. Quarto e último para a nossa ceia, aproveitar a segunda chance. Pode passar aí. Aproveitar a segunda chance. Eu quero falar na Bíblia, há 3 tipos de perdão. O primeiro perdão é o perdão da salvação. Quando você a irmã citou Jesus hoje, né? Quando você está Jesus, todos os seus pecados são perdoados, são apagados. Desde o seu nascimento, até o momento que você aceitou Jesus, tudo foi apagado. Nada mais Deus se lembra. Daqui para frente, os pecados nós vamos cometer. Aí você vai no seu quarto, pede perdão, Deus apaga de novo. Isso chama-se graça de Deus, benevolência de Deus. Nós não entendemos muito bem isso. Essa graça tão maravilhosa graça, como diz Davi, canta Davi Silva. Maravilhosa graça. Mas é o primeiro mover de Deus no perdão. Ele apagou todas as suas transgressões no dia que você se converteu. Esse é o primeiro tipo de perdão. O segundo tipo de perdão é o perdão representativo de Deus. Temos o poder, nós, de liberar perdão
e também de segurar perdão, sabia disso? Não fique assustado não, eu vou te falar. A Bíblia diz que nós retermos, será retido. O que nós liberarmos, será liberado. Olha que palavra poderosa que Deus nos dá. O que nós abrirmos, será aberto. O que nós trancarmos, será trancado. E Deus, conhecendo o coração do homem, conhecendo o coração da igreja, Ele deu a mim e a você também, esse poder de liberar perdão ou de reter perdão. Se você tem uma pessoa que você conhece, veio até você, pediu perdão, com o coração compungido, coração arrependido, coração mesmo dilacerado, você tem esse poder de liberar esse perdão na vida dessa pessoa, mesmo que não foi contra você. Uma pessoa que vem e se confessa com você, que vai abrir o coração para você, eu fiz tal coisa, eu fiz tal pecado, você vê que está arrependido, você ora e fala, irmão, eu libero o perdão sobre a sua vida, o mesmo perdão de Deus está sobre a sua vida, vá em paz. Agora, se você vê que não tem arrependimento, que não tem, esse quebrantamento, você vai falar para essa pessoa, você pode falar, eu não vejo que Deus mudou seu coração, eu não vejo arrependimento no seu coração, então não tem sobre a sua vida perdão. Se não tem meu, também não vai ter de Deus. Isso é sério. Tem gente que eu ministro, que eu falo tal e tal, mas de repente a gente fala, mas a gente percebe no meio das ovelhas quem são. Tem gente que não tem o coração de Deus ainda. Tem gente que quer todas as bênçãos da ministração, mas não tem. Umas pessoas me procuraram, algumas pessoas me procuram e falam, pastor, o que o pastor acha? Que eu posso fazer isso, aquilo outro e tal. Eu quero fazer tal coisa. Aí eu falo, irmão, não, faz não. Aí ele vai e faz. Esse dia aconteceu. Foram falar comigo para não, é que eu queria fazer tal coisa. Eu falei assim, irmão, não faz não. Foi e fez. É a pessoa que você fala, ela já tem o coração designado para o mal. Mas quer que você assine embaixo também para estar igual. Para você falar, o pastor me liberou, o pastor deixou. E quando você não deixa, ela faz da mesma maneira. Você vê que não há arrependimento, não há contrição, não há Deus na vida da pessoa. Nós estamos aqui, quando nós falamos de discipulado, é para ouvir nossos discipuladores. É para ouvir o pastor que vos fala essa noite. Porque o pastor que vos fala buscou Deus. E ele quer que você realmente seja a pessoa que abre o coração para Deus. Que deixa Deus falar na sua vida. E Deus vai usar a minha vida. Deus usou Samuel para falar na vida de Saul. Deus usou Natan para falar na vida de Davi. Deus usa seus profetas. 1 Crônicas 20:20 diz, crê no seu Deus e será salvo. Crê nos seus profetas, prosperareis. Amém? Prosperareis. E assim, irmãos, esse é o segundo perdão de Deus. É o segundo tipo de perdão, é o perdão do irmão. Não adianta você fazer mal com o seu irmão, não pedir perdão e querer se acertar com Deus. Você acha que Deus vai... Deus é sábio, irmão. Deus sabe o que está no coração de cada um. Mas não adianta também o irmãozinho vir até você sabe que você tem esse poder agora? Não vou liberar perdão, não vou liberar. O irmãozinho está arrependido, libera o perdão. Terceiro e último perdão. É o tipo de perdão governamental de Deus. É só uma ilustração. Vamos dizer que eu estou em casa, tenho meus 2 filhos. Fefe, completou 13 anos agora, quinta-feira. E aí, pai, eu te amo como sempre, pai, você é o meu amor, temos comunhão, brincamos. Aí, de repente, eu saí do meu carro, esqueci a minha carteira na mesa do meu quarto. A Fernanda vai, entra no meu quarto, vê lá a carteira e tal, de repente ela abre a carteira, pega R$5. Não é muito, pegou. Aí, de repente, eu volto para casa, pego a carteira, põe no bolso, não percebi nada. Mas eu vejo a Fernanda um pouco diferente. E ela sabe também que aconteceu algo na vida dela. Ela está ali. É só ilustração, tá, bebê? Você nunca fez isso, né? Tá bom, eu sei disso. Papai sempre dá. Essa é a minha bênção. Meus filhos sempre foram bênção. Mas, alguma coisa mudou no coração dela. Ela não tem mais como, ela não está tendo comunhão comigo naquele momento. O Espírito Santo falou no coração dela que ela é crente, convertida. 1 ano de batizada, batizou com 12 anos. Aí ela chega para mim e fala, pai, eu falei com o pai, falei com o Senhor.
Peguei sua carteira, abri, peguei R$5, gastei, comprei pipoca, comprei doce. Pai, me perdoa? É claro que eu perdoo. Isso é graça de Deus. Não, filha, está perdoado. Esquece. Nos abraçamos, oramos, continuamos nossa comunhão de sempre. Aí, outra vez, da mesma maneira, deixei minha carteira, Fernando foi, segunda vez, pegou R$2. Novamente aconteceu a mesma coisa, mesma situação, ela se arrependeu. Pai, perdoa? Perdoa, filha. Está perdoada, vamos comungar aqui, vamos ficar na bênção. Terceira vez, aconteceu a mesma coisa. R$5 de novo. O pai perdoa? Perdoa. Perdoei. Só que, a minha carteira, não vou mais deixar em casa. Vou contar. Vai estar no bolso. Não vou mais deixar a carteira em casa. Por quê, irmãos? O perdão foi liberado? O perdão foi liberado. Houve quebrantamento? Houve quebrantamento. Mas a confiança, ela foi negociada. Assim é Deus. Tem gente que sabe que 70 vezes 7 por dia eu posso pecar, eu posso fazer e tal. Senhor me perdoa, Senhor me perdoa, Senhor me perdoa. Deus perdoa. Todas as vezes que pedir perdão, Deus vai perdoar. Vai ter comunhão? Vai ter. Mas a confiança vai ser quebrada. Deus vai te olhar como um filho, vai te olhar como um pai olha para o filho, mas não vai ser mais a mesma coisa como antes. E aí é onde nós perdemos muitas coisas de Deus. Ele entendeu, a comunhão foi interrompida, pois a graça de Deus foi perdida. Pediu perdão, a graça de Deus voltou, a comunhão voltou, mas a confiança não tem mais. O que acontece? É por isso que algumas pessoas sofrem. Não é o diabo que está acusando, não é o diabo que está trabalhando, é o próprio Deus. Tem gente que ora, pensa que é o diabo. Olha, irmãos, tem gente que não é o diabo, é Deus que está te resistindo. Não é o diabo que está te resistindo, é Deus. Então, em vez de olhar repreendendo o diabo, vai até Deus e fala assim: o que eu fiz? Por que eu perdi a alegria? Porque antigamente eu orava, as pessoas eram curadas, eram tocadas. Eu orava, as pessoas sentiam algo, agora ninguém sente nada. De repente foi a comunhão que foi perdida. Ou Deus não está se agradando de alguma coisa. Pediu perdão, mas Deus não tem mais satisfação. Porque Deus não tem confiança. Agora, o que podemos fazer? Deus está usando a maneira governamental com alguns. O que devemos fazer? Devemos pedir perdão a Deus com profunda sinceridade. E pedir que a primeira comunhão seja restaurada. A primeira comunhão. Uma coisa é a comunhão e a outra coisa é o governo de Deus na nossa vida. Aí você vai falar: Senhor, tinha um hino que eu ouvia faz tempo, né? Quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar para Deus. Então eu falo assim: eu quero voltar àquela essência. Eu quero voltar naquela comunhão. Eu quero voltar naquele momento quando eu orava, todo mundo sentia alegria de estar comigo, sentia alegria de ler a palavra comigo. Eu quero voltar àquele tempo que eu orava pelos enfermos, eles eram curados. Eu quero voltar àquele tempo que eu louvava, que eu buscava, aquele tempo que eu lia mais a Bíblia do que eu via telenovelas, aquele tempo que eu orava e eu tinha muita expectativa no Senhor, aquele tempo que eu não via o momento de chegar 2 horas da tarde para me arrumar para ir para o culto, chegar no culto mais cedo, para ficar orando, para preparar o culto para o Senhor. E uma coisa é certa: Ele vai te devolver para a glória dEle. Davi foi um homem que pecou. Salmo 51 fala do pecado de Davi. E em Salmo 51 fala que ele confessou o pecado, pediu perdão e falou: não retire de mim seu Espírito Santo. E Deus deu para Davi tudo o que Davi queria de volta. Deus falou: Davi, você pecou. Davi se arrependeu? Se arrependeu. Mas algo foi tirado de Davi. Ele pecou com Betseba. E foi tirado de Davi o seu filho. Deus falou assim: eu te perdoo. Vou restaurar a comunhão.
eu tenho que tirar algo de você. Olha o preço. O seu filho vai morrer. E o filho de Davi, ele jejuou, buscou pelo filho. Quando falaram, Davi, seu filho está morto. Ele foi, trocou de roupa, tomou banho, trocou de roupa, pegou o pão e comeu. Comeu. Voltou para a sua vida. Perdeu algo, mas voltou para a vida. Depois teve Salomão. E para encerrar essa minha fala, no livro de Juízes, capítulo 12 em diante, fala de um homem chamado Sansão. Esse homem era um nazireu de Deus. O que era ser um nazireu? No livro de Números, capítulo 6, fala que o nazireu era uma pessoa consagrada a Deus para também sustentar o tabernáculo. Porque Deus sabia que o sacerdócio ia cair um dia. O nazireu, ele não poderia passar perto de cadáver, não poderia passar no meio de vinha, não poderia tomar suco de uva e nem vinho. O nazireu não poderia casar com nenhuma mulher que não fosse virgem da tribo de Israel. O nazireu não podia passar perto de cadáver, nem da sua própria família. Se a família morresse, o nazireu não poderia ir no enterro da família, nem da mãe nem do pai. E Salomão, ele recebeu essa unção do nazireado, seu cabelo cresceu, sua vida foi a primeira pessoa, é o primeiro espírito na Bíblia que é de fortaleza, forte. É a única pessoa que recebeu a unção de ser forte. Nós vemos essa unção, não vou falar unção, esse negócio de espírito forte com demônios. Você vê um monte de demônio forte, sim ou não? Vê um monte de demônio batendo até em pastor, sim ou não? 4, 5 pessoas segurando e demônio vai e bate todo mundo. Sansão é o contrário. Não era os demônios que tinham força, era Sansão. E Sansão foi casar com a mulher dos filisteus. Mataram a mulher queimada com o pai e tudo. Passou no meio do vinho, tomou vinho, banquete com vinho. Matou um leão. Depois de alguns dias, passa no cadáver do leão, não podia chegar perto de cadáver mesmo de um leão. Tinha mel lá. Ele foi lá, pegou o mel, levou para o pai comer, para a mãe comer, e não falou que era do leão. Sansão tinha tudo isso. Toda unção, todo poder, e não usou, não usufruiu. Antes brincou e depois foi brincar com Dalila. E Dalila muitas vezes me fala, onde está a sua força, me fala, até que eu vou assim, me amarre com 7 cordas de cipestre verdes, né? Faça isso, aquilo outro, depois, Sansão, está vendo os filisteus? Sansão, sairei mais uma vez, e como antes vou arrebentá-los no meio. Foi por 2, 3, 4 vezes. Sansão pegou um portão de 1.000 e poucos quilos, andou 200 quilômetros com esse portão. Imagina que coisa, que força. Matou 1.000 homens com uma queixada de jumento fresca. Agora Davi tinha o poder, estava no voto nazireado, não cortar o seu cabelo, tinha 7 tranças. Uma vez a Dalila tanto falou, tem mulher que é assim, né? Falou, ele não aguentou, entregou. Não, a minha força está no meu cabelo. Aí os filisteus foram lá, rasparam o seu cabelo, e ela falou, os filisteus vêm contra você, Sansão. Ele falou, não tem problema, levantar-me-ei como antes. Ele não sabia que a sua força tinha ido embora. Ele levantou, cadê a força? Não estava mais com ele. Os homens vieram, arrancaram seus 2 olhos, amarraram Sansão, colocaram ele para rodar no lagar, como um boi. Agora Sansão está cego, é isso que o diabo faz, cega as pessoas. Sansão está algemado, é isso que o diabo faz, algema as pessoas. Sansão agora é um escravo do pecado. Agora tem as festas do deus Dagon. Chama Sansão para divertir o povo, para dançar. Mas só que eles não perceberam que o cabelo de Sansão voltou. Fala para o seu irmão, a unção pode voltar. E quem sabe seja hoje, né? Amém? Fala para o seu irmão, é hoje. E você que tem a unção vai vir em dobro sobre a sua vida. Hoje. Aleluia. Hoje. Sansão olhou a Deus e falou, Senhor, peço só dessa vez, que eu não termine mal, que eu termine como eu comecei. Levaram ele no templo onde tinha mais de 6.000 pessoas. Dalila estava lá, aquela sem vergonha. Ganhou um monte de moeda de prata. Sansão só falou assim, me coloca no meio das colunas do templo. 2 colunas seguravam o templo. Ele esticou o braço,
A coluna uma aqui, outra aqui, segurando todos os tempos do filisteu. Davi orou: Senhor, eu peço que renove novamente o Espírito do Senhor, que eu não valorizei, o Espírito que eu tinha e não usava, o Espírito que eu tinha e não valorizava. Só hoje, Sansão com a sua força, todo mundo zombando, pensando que Sansão ia dançar funk. Não, Sansão esticou seus braços, derrubou as 2 colunas, caiu Dagon, caiu todo o teto, e a Bíblia diz que Sansão matou esse dia mais do que matou em toda a sua vida. Eu não quero que você morra, eu quero que você viva e viva bem, e que Deus hoje te enche da força dEle, do poder dEle, da unção dEle e do primeiro amor dEle. Quantos querem o primeiro amor de Deus? Para encerrar, eu quero encerrar com Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto agora, irmãos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jeremias 33:3 diz assim: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Porque em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15 diz: eis que estou aqui, e eu vou te dar o que você quer. Porque se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, converter-se os maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Perdão, isso é 2 Crônicas 7:14. O 15 diz assim: e desde agora estão abertos os meus ouvidos e atentos os meus olhos à oração que fizer nesse lugar, porque eu consagrei esse lugar para que aqui habite o meu nome. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Eu quero cantar uma música que Deus colocou no meu coração. Uma música bem antiga. Mas eu quero que seja até a sua oração também. Eu começo. Você começa, não estou eu. Eu quero que você pegue na mão do seu irmão. Pega a mão do seu irmão. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e crer que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos. Declare. Para aqueles que estão em ti, Jesus, cuja vida coberta está. O quê? Pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, de ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm, querem me mesmo palavras de alguém aleluia, aleluia, não quer aleluia. A gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer. O quê?
e continuar a jornada, e crer que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. O quê? Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, queridos. Pai, nessa noite nós decidimos voltar ao primeiro amor, Deus. Acender a chama, Pai. A quem está no primeiro amor, Deus, você mais cheio do seu depósito. Receba agora. Agora é o som de Deus, o poder de Deus. Receba agora. Receba agora. Oh, recalabadabababá. Receba o fogo. Receba. Certo que provas virão, mais de Deus, mais. Investidas do fio tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nesse momento, enche seu depósito agora. Receba o fogo de Deus agora. Receba o som de Deus agora. Deus restaura a sua vida, seu ministério, sua comunhão agora. Você que está no primeiro amor, continue. Labareda de fogo, poder de Deus. Seja intenso, seja cheio do poder. Seja cheio da unção agora. Agora receba. Oh, recalabraxeri alabalaia. Oh, rebrebababraxarabalaia. Receba. Investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação. Aleluia. Para quem está em ti. Aleluia. Querido Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte.